Olá, quinto ano da Escola Castro Alves, tudo bem? Essa aqui é a primeira aula de Geografia do primeiro bimestre. Sejam todos bem-vindos a esta aula. Quem vos fala é a professora Marilei e estarei lendo para vocês o texto que nós preparamos. Eu, a professora Fabiana e a professora Pamela preparamos um texto de geografia para vocês, com alguns mapas, preparamos alguns vídeos da internet, vocês perceberam? Então, quem tiver a oportunidade de ver aqueles vídeos, são bem bacanas. E também os joguinhos, vocês perceberam? Muito bacana mesmo de jogar, de se divertir, aprender brincando. Bem, vamos lá, vamos ler esse texto. Divisão político-administrativa do Brasil. O Brasil, assim como todos os países, possui a sua divisão administrativa. Mas o que essa expressão significa? O que é divisão administrativa? É a forma de se dividir o território de um país em diversas partes. Essas partes são chamadas de províncias, unidades federativas ou estados. Esses, por sua vez, também são subdivididos em municípios, que podem estar divididos em um ou mais distritos. Certo? Muito bem, deixa eu passar lá assim. Olha só, este mapa do Brasil está dividido em regiões e em estados, certo? Está dividido em cores e dividido, que são as regiões, e dividido em estados, ok? Então, nós vamos ver melhor. Na divisão administrativa do Brasil, temos o Distrito Federal, nós temos os estados, os distritos e os municípios, tá? O que é um Distrito Federal? É a sede do poder federal, do governo federal, certo? Local onde se encontra a capital do país. No Brasil, o Distrito Federal se encontra no estado de Goiás. E a nossa capital brasileira é Brasília, certo? Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Aqui no mapa, tá? Aqui tá o estado de Goiás. E bem aqui, ele fica dentro do estado de Goiás, mas ele é um distrito federal. Ele não é um distrito goiano, ele é um distrito de todo o Brasil. Muito bem. É no Distrito Federal que se encontram as sedes dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Grande parte das decisões políticas acontece na sede do governo federal, que se encontra nessa cidade, na cidade de Brasília. Então, Brasília é a capital do nosso país, é a capital do Brasil, ok? Muito bem. E o que são estados? Estados são as unidades federativas do Brasil, unidades federativas, ok? São as partes as partes que foram divididas o país. São administradas por governos estaduais que estão subordinadas ao governo federal. Quer dizer, elas obedecem, elas estão sob o comando do governo federal. Cada estado possui a sua própria capital, onde está instalada a sua sede administrativa. Os estados possuem a liberdade de criar leis autônomas, leis deles, mas que também são subordinadas à Constituição Federal Brasileira. Quer dizer, elas são subordinadas, elas têm que obedecer à lei federal, às leis federais, ok? E os municípios?
Os municípios correspondem às unidades administrativas menores do que os estados. Então, cada estado é dividido em municípios. Os municípios são administrados pelos governos municipais, os prefeitos, né? Também chamados de prefeituras, que estão subordinadas a quem? Ao governo estadual e ao governo federal, certo? Dentro dos territórios municipais é possível encontrar outra divisão de proporção menor, que são os distritos. Existe os distritos o Distrito Federal, que é uma cidade que ela não faz parte de nenhum estado, é o Distrito Federal, que é Brasília. Mas dentro dos municípios existem os distritos, tá? Ele não é o Distrito Federal. São unidades administrativas pertencentes aos municípios. Um município pode ser composto por um ou vários distritos. O distrito sede costuma ter o mesmo nome do município e os demais distritos costumam ser chamados de vilas. Quando uma vila consegue se emancipar, ela consegue ficar mocinha, né? Consegue a maioridade, ela é elevada ao status de município, certo? Emancipação, isso chama-se emancipar, quer dizer, se tornar município, se tornar grande, ok? Assim, a divisão administrativa do Brasil divide o nosso país em 26 estados e um Distrito Federal, que é Brasília. Distribuídos por esses estados, encontram-se mais ou menos 5.570 municípios. Sim! Número que pode aumentar nos próximos anos. E deve ter mais, né? Agora deve ter mais. Pois vilas e distritos podem conseguir sua emancipação e também se transformarem em municípios. Certo? Então, neste mapa aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver uma coisinha aqui. Só tentei diminuir aqui, mas ele apareceu 2 páginas. Beleza, não tem problema. Neste mapa, nós vemos aqui, foi colocado as siglas de cada estado, certo? Por exemplo, a sigla do nosso estado, Mato Grosso do Sul, é MS, e assim por diante. Do Mato Grosso é MT, do Amazonas é AM e assim por diante, certo? Aqui, este mapa, ele está subdividido em regiões, tá? Aqui, com esta cor aqui, ó, olha só, o azul, tá? É o norte, o verde é o nordeste, certo? O laranja, centro-oeste, alaranjado, centro-oeste, vermelho, sudeste e o sul, azul, certo? Então, vocês podem ver, tá? Vocês podem pesquisar para saber o nome de cada estado, segundo as siglas, certo? Aqui nessa atividade, já para eu falar aqui que tá do ladinho, né? Essa atividade número 5, ela traz aqui no quadro abaixo, escreva o nome de cada estado em sua região. O nome dos estados do norte. Eu deixei até um espacinho maior para vocês escreverem. Quais são os estados da região norte, né? Nós temos aqui o Amazonas. Dá para escrever pequenininho, tá, gente? Então, eu deixei um espacinho maior para que vocês podem começar aqui em cima e terminar aqui embaixo, tá? E assim por diante. Amazonas, Pará e assim por diante. Vocês vão escrever aqui, tá? Nordeste, a mesma coisa e assim sucessivamente. Beleza? Muito bem. Essas delimitações, e quando será que foram feitos esses limites de estado? Quando será que foram delimitados os estados?
As delimitações dos territórios de muitos dos estados brasileiros ocorreram principalmente no final do século XIX. Mas tivemos outras mudanças mais contemporâneas, quer dizer, mais recentes, que aconteceram, por exemplo, em 1977, quando surgiu o nosso estado. Sabia que o nosso estado ele foi dividido em 1977? Né? Antes, o Mato Grosso, toda essa região aqui era Mato Grosso. Como era muito grande, resolveram dividir o Mato Grosso e aí então surgiu Mato Grosso do Sul, certo? Foi no ano de 1977. Então, o aniversário do nosso estado, certo, é 11 de outubro. O nosso estado nasceu no dia 11 de outubro de 1977, certo? Mais tarde, em 1988, Goiás foi dividido. Cadê o mapa? Goiás foi dividido. Olha, Goiás, ele ia até lá, aquela pontinha lá em cima, certo? Em 1988. 11 anos depois, né? Dando origem ao estado do Tocantins, certo? Então, não foi Pará que foi dividido, foi Goiás que foi dividido, certo? E aí, só que o Tocantins, essa região toda era centro-oeste. Então, aí, essa região do Tocantins, ela ficou para a região norte, certo? E aí, Goiás ficou menor, assim como Mato Grosso também ficou menor. E assim, foram acontecendo as divisões regionais, as divisões dos estados. E aqui tem uma atividade para vocês fazerem, certo? Vocês vão seguindo as orientações, respondam e mandem para a professora, certo? Para a sua professora. Beleza? Essa aqui foi a aula de geografia sobre divisão político-administrativa do Brasil. Ou as unidades, né? Unidades político-administrativas. Muito obrigada!